Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só vou aguardar mais 2, 3 minutos para as pessoas continuarem entrando. Boa noite, Ana. Para as pessoas continuarem entrando, para a gente poder... Boa noite, Vitória. Para a gente poder começar a discutir sobre o amor. Para a gente discutir sobre o amor. Oi, Mariana. Boa noite, Carla. Boa noite, Lucila. Boa noite, Priscila. Boa noite, Tereza. Boa noite, Gabriela. Gente, é muita gente para eu dar as boas-vindas, né? Foi bom. Foi bom a Hermínia entrar. Hermínia, olha, se você não disser que a minha live é maravilhosa, tá aqui, tá? Você entende o que é isso. Bem, vamos começar. O título da live de hoje é Amor, o amor. Sofrimento ou alegria? Eu diria, tá rindo, né? Eu diria que um sentimento, ele não é... Pronto, já escondi. Ele não é nem alegre nem triste. Nós é que fazemos dele uma alegria ou nós que fazemos dele uma tristeza. Isso é uma questão para a gente importante. A forma com que a gente vive. Bem, nós precisamos iniciar definindo o que seja o amor. Se nós vamos trabalhar com esse sentimento, nós precisamos definir. Porque, gente, entendam, eu sei, mas não sei dizer o que é, isso não existe. Ou, se você sabe, mas não sabe definir, como é que você sabe que o que você sente é o nome que você está dando? Amor, saudade, seja lá o que for. Então, nós precisamos saber definir. Não sei se eu já contei a vocês, mas uma vez eu estava proferindo uma palestra para físicos mesmo, né? Não são físicos, pesquisadores. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei o que era o amor. Foi a pergunta que eu fiz, né? Eu falei, porque nós não sabemos, né? O que a gente diz, a gente não sabe definir. Se eu não sei definir, como é que eu sei o que é aquilo que eu estou dizendo? Aí um deles, né, levantou, não levantou o dedo não, levantou e falou assim para mim, doutora, quando eles chamam a gente de doutora, em geral, é ironia. Aí ele falou, doutora, a senhora está querendo dizer que nós não sabemos o que é amor. Eu falei, não, meu querido, eu estou afirmando. Eu não estou querendo dizer, eu estou afirmando. Aí ele ficou me olhando, eu falei, você tem uma aliança na mão esquerda, você é casado? Sou, sim, senhora. Eu falei, então, define pra gente o que é o amor. Ele falou, vou dizer uma coisa, senhora, que eu não acredito em outras vidas, porque se eu acreditasse, eu queria, em todas as outras vidas, que eu tivesse voltar casado com a mesma mulher, porque eu amo muito. Eu falei, tá, entendi, mas define pra gente então o que é o amor. Ele ficou parado. Aí ele falou, o amor é aquilo que vem de dentro. Eu falei, quando o senhor está defecando, o senhor está amando? Quando o senhor está transpirando, o senhor está amando? Quando o senhor... Ele ficou parado e falou, a senhora me colocou agora numa situação muito difícil. Como é que eu vou chegar em casa e dizer para minha esposa que eu a amo? Eu falei, ótimo, ótimo, ótimo. Nós temos que ter muita atenção com as palavras. Muita atenção com as palavras.
Não é porque eu sou psicanalista, porque para mim, na qualidade de psicanalista, as palavras, né, compõem a minha vida. Eu tenho que saber definir. Se eu não sei definir, como é que eu posso dizer que eu sinto, né, que eu amo a minha cadela? Eu, Virgínia Ferreira, amo minha cadela. Tá, mas se eu não sei definir, boa noite, Creuza, se eu não sei definir o que é o amor, como é que eu posso dizer que é amor que eu sinto por ela? Bem, nós temos várias definições de amor, inúmeras definições de amor. Uma das que eu mais gosto, né, é, primeiro, entender que o amor, em geral, ele é ação. Você não sofre a ação, você é sujeito da ação. Então, você ama. Segundo, o que seria o amor? Seria, na realidade, aí eu diria que é a capacidade de se doar. É a capacidade de se doar. Então, entendam bem. Capacidade de se doar, eu estou chamando de amor. É a capacidade de se doar sem... Não, travou, gente, para vocês? Porque a Creuza está me dizendo que travou. Para vocês também travou? Porque para mim está parecendo tudo normal. Gente, para vocês está travado também? Não. Creuza, vê aí, por gentileza. Tereza não travou, Lucila não travou, a Hermínia também não, Manuela também não. Obrigado, gente. Gabriela também não. Então, eu peço a vocês, por gentileza, a Creuza que veja, porque pode ser, Creuza, desculpa, a sua internet, né? Bem, então, o que é o amor? É a capacidade de se doar. Isso é o amor. Mas é a capacidade de se doar sem cobrar nada do outro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós... Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente. Isso é muito importante. Porque nós precisamos entender que amar é a capacidade de se doar. Ponto. Ponto. Seja a um animal, seja a uma pessoa humana, seja a uma causa, seja o que for. O que for. Então, é a capacidade de se doar, sem esperar nada de volta. Isso é que eu acho que é complexo. Eu vou trabalhar aqui com 2 textos. Um texto de 1929, publicado em 1930, chamado Mal-Estar na Civilização, volume 21 do Freud. E o outro texto, que eu gosto muito, é do André Comte-Sponville, chamado A Vida Humana. É bastante interessante. Então, ele vai dizer, Comte-Sponville, o grande negócio é, sem dúvida, amar. O grande negócio é, sem dúvida, amar. A minha pergunta é, eu não tenho resposta. Nós temos capacidade para isso. Capacidade para se doar sem esperar um retorno. Será que o homem, da forma com que ele está vivendo, da forma com que ele trava as suas relações na cultura, no campo social, será que... Boa noite, Débora, seja muito bem-vinda. Será que ele é capaz de amar? É uma pergunta. É uma pergunta. Aí Comte-Sponville continua. Mas quem poderia amar sem ser amado primeiro? Então, ele diz, o Sponville, na página 41
desse livro que eu falei a vocês, A Vida Humana, ele diz com muita propriedade que você primeiro experimenta o amor sendo amado. Por quem? Pela sua mãe. É isso que ele diz, né? Quase sempre é nos braços de uma mulher que começamos, encostados no seu coração, no seu peito, no fundo de seu sonho e de seu amor. Então, na realidade, ele vai dizer que esse amor materno é um amor que nós temos de nossa mãe. Eu não sei se eu concordo com isso. Quer dizer, então, que aqueles que não foram amados não sabem amar? Não são capazes de amar? Para mim, a questão é muito mais embaixo. Para mim, a questão é outra. O Freud, nesse texto, não percam de vista nunca que eu sou freudiana, o Freud vai dizer que nós não nos sentimos confortáveis na civilização. Nós não nos sentimos confortáveis na civilização. E por que nós não nos sentimos confortáveis na civilização? Porque a civilização, na realidade, ela repousa em cima do quê? Ela repousa em cima da repressão, do recalque, das suas pulsões ou dos seus dotes agressivos e egoístas. Então, nós temos que abrir mão de uma parte, não do todo, para poder vivermos em civilização. A civilização exige isso, exige. Eu não posso sair por aí esbufeteando quem me enche o saco. Vontade é uma coisa que dá e passa, mas às vezes não passa. Então, eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero. Eu estou no campo social, eu estou no campo da vida prática. Então, se eu estou no campo da vida prática, eu preciso minimamente respeitar o outro. Minimamente. Só que se eu sou, por natureza, egoísta e agressiva, eu tenho capacidade de amar o outro? Eu quero que o outro preencha o meu buraco? Isso não é amor. Isso não é amor. Essa carência primeira que o sujeito tem e que eu peço ao outro que ele, né, tape esse buraco, que é essa carência, o outro até faz isso. Só que a partir daí, ele pensa que é o seu dono. Esse é um problema muito sério, muito sério, muito sério. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Senhores, vamos colocar os nossos pés no chão. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Nós não nos conhecemos o suficiente para isso. Nós não estamos fazendo um caminho em direção a nós mesmos. Como é que eu posso achar que o outro é meu? Mas, ora, no mundo de hoje, modernidade líquida do Bauman, ou pós-modernidade líquida, é o mais certo, né? Hipermodernidade, enfim, tudo é mercadoria. Se tudo é mercadoria, eu só posso do outro, porque de alguma forma eu adquiri, e o outro, né, tem posse sobre mim. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Não se iludam. Não se iludam. E o celular piorou muito essa condição. Em sala de aula é mais ou menos assim. Alô? Oi? Não, estou assistindo a aula. Então tá. Ah, eu também. Pá. A pessoa sabe que o outro está em sala de aula. A pessoa... eu queria que vocês entendessem que quando você fala eu te amo, o que você espera? Que o outro diga eu também. Estou com saudades, eu também. Então, o tempo inteiro, uma cobrança. Tanto que Freud diz
com muita propriedade que é muito menos difícil amar do que ser amado. Ser amado impõe, na realidade, em geral, um peso muito grande. Aí nós vamos começar a costurar, né? O amor, em vez de ser alegria, ele passa a ser um sofrimento. Nem todo amor é alegre. Por que nem todo amor é alegre? Porque a alegria ou o sofrimento que esse sentimento vai implicar, que esse afeto vai implicar, depende, na realidade, da forma com que nós vivemos. Mas eu também gostaria que os senhores pensassem que o outro, ele só faz comigo aquilo que eu permito. Então, muitas vezes, eu, pela minha necessidade de ser amada, eu permito que o outro faça comigo, né, barbaridades. Barbaridades. Por quê? Porque o que acontece, na realidade, é bastante simples. Eu preciso do amor do outro. Ora, se eu preciso do amor do outro, eu vou permitir que o outro faça comigo aquilo que ele quiser, a fim de que ele não vá embora. Só que esse não é um amor que traz alegria. Esse não é um amor que faz com que a sua vida fique mais forte. Faz com que você tenha mais ânimo, mais motivação, mais vida. Isso, segundo o meu entendimento, você quer que o outro ame você porque você não se ama. Prestem atenção, por favor, isso é muito sério. Se eu, Virgínia Ferreira, recebo mensalmente, me perdoem a objetividade, mas eu vou ser legal comigo, tá? Vou ser legal comigo. Eu recebo 100 mil reais ao mês. Nossa, gostei desse salário. Se eu recebo 100 mil reais ao mês e pego esses 100 mil reais e dou nas mãos de apenas uma pessoa, dou nas mãos dela os 100 mil reais. Sabe o que acontece? Eu preciso que ela fique perto de mim, porque se ela se afasta, eu não tenho nada. Nada. Nada, nada, nada. E o outro, quando ele percebe que ele está com tudo seu nas mãos, muitas vezes ele se afasta porque é um peso muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Vamos transformar esse mesmo raciocínio em afeto. Em afeto. Em amor. Eu amo a mim, eu amo o meu trabalho, eu distribuo, né? Eu distribuo o meu sentimento. Quando eu distribuo, se alguma coisa me falta, eu tenho vários outros. Agora, se o meu afeto está tão somente em cima de uma pessoa, repousado em cima de uma pessoa, acreditem, o que você passa a ter dela é dependência, não é amor. E ela não vai suportar isso, porque o peso é muito grande. O peso é muito grande. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber dividir. Isso é um fato. Eu preciso... Entendi, Vitória, mas eu vou te explicar. O que a gente precisa? A gente precisa se conhecer, até para que eu possa me amar. O meu primeiro objeto de amor tem que ser eu. Tem que ser eu. Não pode ser o outro, seja esse outro quem for. Filho, filha, esposa, marido, tio, tia, não importa. O meu primeiro objeto de amor tem que ser eu. Tem que ser eu. Porque senão eu não tenho a minha vida. O outro vai viver por ele e por mim. Isso é muito desgastante para ambos. Para ambos. Isso é muito pesado para ambos. Para aquele
que você dá e ele aceita. E para o outro, que está dando tudo nas suas mãos, porque aí ele fica dependente de você, né? Ele alucina. Se você sai, se você estiver no celular, se você tiver, o que você está fazendo, com o que você está fazendo, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro isso. Então, prestem atenção. Prestem atenção. Viver o amor não é difícil. Difícil é porque nós nos tornamos cruéis com o outro. Nós achamos que o outro eu diria, Nanda deve ser Fernanda, né? Como desenvolver esse amor próprio em análise, em terapia, você sabendo quem é você podendo entrar em contato com os seus contrapontos. Nós somos medrosos e corajosos, alegres e tristes, temos sonhos e pesadelos, somos emoção e razão, enfim. Mas nós precisamos nos conhecer. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Prestem atenção. Eu vou mostrar a vocês que quando eu não me conheço, eu não me amo. Ora, se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero do outro. Eu não sei o que eu quero do outro. Como assim? O que eu quero do outro se eu não me conheço? Então, aquele outro, por uma questão de projeção, por uma questão de repetição, você vai apontar para ele e vai ser com ele que você vai querer levar a sua vida amorosa. Ótimo. Mas será que ele tem para te dar o que você de fato precisa? Aí as relações passam a ser uma fonte de mal-estar, uma prisão. Boa noite, Elisete, seja bem-vinda. Uma prisão, alguma coisa que vai te sufocando. É como se fosse te tirando o ar, né? Cada vez mais você vai sufocando. E quanto mais você faz isso, mais você, na realidade, se desgosta, mais você depende do outro, mais você acha que o outro é sua propriedade. Engano seu. Engano seu. O outro, ele sente esse peso e ele tende a se afastar, até para poder respirar. É bem essa metáfora, né? É como se ele precisasse abrir espaço para respirar. Por quê? Porque esse tipo de sentimento é qualquer coisa menos amor. É qualquer coisa menos amor. É óbvio, vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe que eu sou bicheira, que eu adoro bicho. Adoro bicho. Eu vou e ajudo o cachorro de rua. Eu estou esperando o quê dele? Nada. Nada. É um cachorro que eu vou socorrer, vai ser tratado, vai ficar hospedado, vai ser castrado, tudo mais, e depois vai para adoção. E aí eu nunca mais vou ver esse animal. Nunca mais vou ver. Então, isso é a capacidade de se doar. Estou dando um exemplo. É a capacidade de se doar. Ah, mas olha, eu fiz isso tudo, aí devolvi ele onde ele queria ficar, eu passei, ele nem abanou o rabo para mim. Como assim? Como assim? Então, o que nós temos? Nós temos dificuldade de nos amarmos e temos dificuldade de amar o outro. Nós temos essa dificuldade. Então, Freud vai dizer, nesse texto, Mal-Estar na Civilização, que é onde eu pauto a minha fala, né? Como boa freudiana que sou, obviamente, ele vai dizer que a civilização tem 3 fontes de mal-estar. A primeira são as forças da natureza, que nós podemos entender como esses temporais, esses furacões, esses tsunamis, esses desbarrancamentos, enfim. Ou podemos entender essas forças nossas internas, que muitas vezes estão fora do nosso controle. A segunda fonte é a decadência e a falência do próprio corpo. O corpo está fadado à falência e à decadência. Tenha você dinheiro, não tenha você dinheiro, não importa, o bisturi está aí. Você pode fazer 10 plásticas no rosto. Ótimo. Mas tem uma hora que os seus órgãos
estão falidos. Eu adoro um bisturi, eu sou bastante clara. Eu adoro um bisturi. Estou querendo agora fazer aqui, né? Já falei com vocês. Não vou ficar com essas coisinhas desnecessárias, pelo menos a princípio. E a terceira e mais impiedosa delas, Freud vai dizer que são os relacionamentos humanos. Sejam esses relacionamentos profissionais, políticos, religiosos, sociais, amorosos, não importa. Sabe por quê? Porque é onde nós buscamos felicidade que nós encontramos infelicidade. A maior fonte de mal-estar na civilização são os relacionamentos interpessoais. E qual é, na realidade, por que isso acontece? Porque eu não me conheço. Vou me relacionar com outro que não se conhece. Então, sabe o que eu tenho aí na realidade? Uma complementariedade de sintomas. Uma complementariedade de sintomas, como, por exemplo, eu não tenho outra coisa, tenho que falar da minha Coca-Cola, isso aqui. Encaixou perfeitamente. É isso aqui. Né? É alguma coisa que encaixa. Como isso aqui. Encaixou. Então, o que você vive com outro é uma complementariedade de sintomas. Vive-se relações de péssima qualidade. De péssima qualidade. E o tempo está passando. Um terceiro elemento, não diz respeito ao Freud, diz respeito a um filósofo que morreu muito cedo, com 33 anos, chamado Jean-Marie Guiot. Jean-Marie Guiot. Que ele vai dizer que os afetos estão sempre no tempo presente. Eu achei isso de uma beleza muito grande. E viver no tempo presente é tudo que nós não sabemos. Nós vivemos amarrados a um passado, sobretudo aquilo que não nos fez bem, né? Nós carregamos esse passado e nós vivemos uma ilusão de presente. Uma ilusão de que vai ser diferente ou que vai ser a mesma coisa, e o tempo presente eu não vivo. Isso é muito importante. Nós não vivemos o tempo presente. Nós estamos sempre para trás ou para frente. E os afetos estão no tempo presente. Isso é bastante interessante. Então, uma pessoa, ela chega em casa do trabalho, ela está pensando no que ela vai fazer já no outro dia. Bem, amanhã, quando eu chegar para trabalhar, eu tenho... Quando chega amanhã de manhã que ela está trabalhando, ela diz assim, porque depois do almoço, e o que ela está fazendo naquele momento? Então, esse mal-estar, esse descontentamento, ele também é muito próprio da nossa inabilidade em viver o presente. Não estou dizendo que a gente apague o futuro e que a gente não pense, apague o passado, perdão, e não pense no futuro. Não é isso. Mas como é que eu posso viver um amor se eu estou com as dores do passado e projetando um futuro? E o momento presente? O momento presente, ele diz muita coisa. Só que nós não estamos prontos, ou nós não estamos capacitados, ou nós não estamos dispostos a vivê-lo. Isso é um problema muito sério. Então, se o amor é um afeto, é o tempo presente, e eu fico presa a um passado, acreditem, eu não tenho, boa noite, Vitória, eu não tenho, boa noite, Malheiros, eu não tenho condições de viver o afeto. Eu não tenho condições. Eu não tenho. Então, na realidade, hoje mesmo, eu dizia dentro do meu consultório, para um determinado paciente, eu dizia o seguinte, ele falou assim, eu estou ficando velho, eu estou com quase 30 anos, quase 30 anos. Eu não suporto, é muito pesado, boa noite, Malheiros, é muito pesado. Eu tenho uma teoria sobre isso.
As pessoas quando têm crise dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, é porque na realidade elas não conseguiram se realizar em nada. Elas não conseguiram amar, elas não conseguiram ser amadas, elas não conseguiram, na realidade, construir alguma coisa de sólido. Eu tenho 58, fiz em outubro. Eu não tenho crise nenhuma com a idade, absolutamente nenhuma. Nenhuma. Eu não tenho crise nenhuma. Agora é óbvio, eu tenho 18 anos de análise, me perdoe, né? Então, se eu tivesse crise com idade, eu teria que tomar, né, um Aldol com Fenergan, né, na veia para ver se eu melhorava. Mas o que nós precisamos entender é que o sentimento, na realidade, ele não é alegre nem triste. O sentimento, ele não traz nem sofrimento, nem alegria. O que traz alegria ou sofrimento é a forma com que a gente vive. E já basta a dificuldade que nós temos de viver esses afetos na civilização. Porque a civilização nos reprime muito. Freud diz, prestem atenção, não nos sentimos confortáveis na civilização. Ele vai dizer que o funcionamento psíquico ele é regido pelo princípio do prazer. Ponto. O aparato psíquico, a mente, ela é regida pelo princípio do prazer. Entretanto, nós não podemos desconsiderar o princípio da realidade. Então, ele vai dizer que as nossas exigências na civilização, elas deixam de ser exigentes. Elas deixam de tentar nós deixamos de tentar realizar uma satisfação plena. Por quê? Porque o princípio do prazer, muitas vezes, ele é dominado pelo princípio da realidade. E tem que ser. E tem que ser. E quando eu falo princípio do prazer, todo mundo fala, é Freud, então é sexual. Não, é princípio do prazer, ponto. É sexual, pode ser agressividade, pode ser qualquer coisa. Me dê um exemplo, Virgínia. Eu estou na rua, Mariazinha me aborreceu. Minha vontade é chapar a mão na cara dela. Aí eu digo assim, dei um tapa com luva de pelica. O que é dar um tapa com luva de pelica? O que é isso? Isso não é nada. Isso é uma criação da mente para você se satisfazer, porque você falou meia dúzia de palavras, virou as costas e foi embora. Mas não satisfez, isso ficou entalado na sua garganta. Mas você não pode sair por aí socando todo mundo. Então, os próprios ditados brasileiros, eles estão muito a serviço da civilização. Porque o princípio do prazer exige prazer imediato. Então, o princípio do prazer é uma criança. Ela está com vontade de fazer xixi, ela faz onde ela está. Aborreceu, ela morde. Está com fome, ela chora. Isso é princípio do prazer. Aí, conforme você vai educando, essa criança, prestem atenção, vai ter que introjetar o princípio da realidade. Juan David Naziot, um psicanalista argentino, naturalizado francês, professor da Sorbonne, aspas, né? Palavras dele. Os limites do corpo são bem mais estreitos do que os limites do desejo. Fechem aspas. Ou seja, isso está no livro Os 7 Conceitos Cruciais da Psicanálise, dele, do Naziot, acho que na página 13, se eu não estiver enganada, qualquer coisa assim. Então, o que nós temos? Essa criança que você vai impondo limites, ela vai obedecendo. Aí diz Comte Sponville no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ela vai obedecendo, mas ela vai obedecendo e, com o tempo, depois, ela tem a capacidade de entender e introjetar, porque no início é só proibição, não pula daí. Por quê? Porque não vai pular, porque ela vai se machucar. Então, o que nós temos? Você diz, você não pode morder sua amiguinha.
Você não pode mais fazer xixi na calcinha. Você tem que esperar. Quando você faz isso, essa criança, nessa fase do desenvolvimento, ela vai aprendendo o princípio da realidade. Só que ela precisa, com isso, o princípio do prazer, ele não morre. Ele não morre, ele continua lá. Então, a tua vontade de socar é a mesma. Só que você não vai socar. Você vai dar um tapa com luva de pelica e vai achar que você ficou satisfeito. Você mente para você. Mas é uma mentira, eu diria, necessária. Você está com vontade de ir comer, sei lá, comer truta. Aí você diz assim, ai, tô sem dinheiro, mas nada que um feijão com arroz bem feito não dê conta. Gente, pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Então, nós vivemos fazendo essa barganha psíquica. Se nós vivemos fazendo essa barganha psíquica, nós temos disponibilidade para amar? Se nós somos impelidos pela civilização a, na realidade, recalcar, reprimir esses impulsos, nós não os satisfazemos. Será que nós, reprimindo tudo isso, temos a capacidade de nos doar para o outro? Diz Freud. O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes pulsionais deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos agressivos. Em graus diferentes, mas somos agressivos. Diz Freud. É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem suas manifestações de agressividade. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós, somos, aspas, capazes de amar quando tiver outras pessoas que possam receber a nossa agressividade. Isso é extremamente importante. Então, amar nessa civilização tão restritiva, que te exige tanto, não é uma das empreitadas mais fáceis. Numa sociedade, sobretudo, consumista, numa sociedade em que a descartabilidade é grande, será que nós amamos o outro? É uma pergunta, interrogação. Ou será que nós nos utilizamos do outro como nós nos utilizamos de um remédio que perdeu a validade e você lança no lixo? O outro é interessante para mim enquanto ele está na condição de ser aquilo que eu quero que ele seja. Então, quando eu falo do amor, eu estou sempre voltada para o outro. Para o outro. Por que eu nunca estou voltada para mim? Então, o outro tem que dar conta da minha carência. Quando eu digo que o outro tem que dar conta da minha carência, eu de fato amo o outro ou eu estou utilizando o outro para tamponar um buraco que eu tenho? A intensidade do amor, se ele é um amor muito intenso ou pouco intenso, não quer dizer que ele seja alegre ou que ele seja triste. Nós precisamos entender, senhores, com muita propriedade, que a civilização, ela repousa em cima dessas restrições, mas isso não nos impede de amar. Isso não nos impede de nós entrarmos em contato com a gente mesmo.
Isso não nos impede de nós caminharmos rumo à saída da caverna. Eu não amo as sombras. Eu não amo as sombras. E dentro da caverna, eu tomo os objetos pelas sombras. É assim que eu vivo. É assim que cada um de vocês vive. Nós somos exigentes com o outro. Você diz assim, nossa, mas eu te amo. O que que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu amo o outro, então o outro tem que se subjugar a mim? Que amor é esse? Porque se diz isso com muita facilidade. Nossa, eu te amo tanto. Nossa, amar é complicado. Então, eu não posso querer que o outro seja alguma coisa para tapar o meu buraco. Porque senão não é o outro que eu amo. Eu amo qualquer coisa que tape o meu buraco. Não é ele. Porque se ele sair, um outro chegar e tapar, tá bom. Tá bom. Eu preciso... Aí vocês vão me perguntar assim, Virgínia, e a mãe ama o filho incondicionalmente? Nem todas. Apenas algumas. Porque tem muita mãe que fala assim, larguei a minha juventude por sua causa. E daí? O filho pediu para nascer? Quer dizer, então, que você vai e faz o filho e ele tem que dar conta para você daquilo que você acha que ele tem que ser. Nossa, eu não te criei para isso, não. Como você não criou o seu filho para isso? Então, na realidade, senhores, pensem, para mim, muito mais do que nós encontrarmos respostas, é nós sairmos dessas falsas certezas. Ou eu amo o outro incondicionalmente, ou eu não o amo. É isso que eu acho que é importante. É isso que é importante. Eu preciso primeiro me amar, porque senão eu vou exigir do outro aquilo que eu não me dou. Se eu não me dou, alguém tem que me dar. E aí eu vou eleger não é egoísta, não. Não é egoísta, não, Elisete. É justo o oposto. O amor é justo o oposto. Egoísta é esse sentimento que eu estava me referindo ainda há pouco. Eu te amo, Elisete. Eu te amo. Como você faz isso comigo? Isso é que é egoísmo. Você tem que dar atenção só para mim, você tem que viver só para mim, e aí, nossa, eu sou tão legal com você. E aí o que acontece? Você vai se afastando, Você vai se afastando. Então, o que nós precisamos entender é que o amor liberta. É isso que o amor faz. O amor genuíno, o amor que, vamos dizer assim, que nós procuramos, Pior é o amor bandido. Amor bandido é tudo. Gente, honestamente, eu me divirto com vocês. Às vezes eu estive em casa, como hoje, tão cansada, fiz consultório até mais tarde, participei de reunião. Vai fazer live? Vou, porque eu gosto dessa troca com vocês. Às vezes eu me perco um pouco falando e lendo, mas é isso. Então, o que eu preciso que vocês entendam é assim, o que nós amamos? É uma pergunta. Eu amo o outro, no qual eu projeto que ele vai dar conta das minhas carências. Eu amo no outro aquilo que eu vejo que eu também tenho. Mas será que eu amo o outro como ele é? Será que eu estou disposta a aceitar o outro como ele é? Eu não estou falando de caridade não, tá? Caridade é você ir lá no banco de sangue de Santa Teresa, esticar lá seu bracinho e doar sangue. Isso é fazer o bem sem saber a quem. Isso é caridade. Ou a gente pode ler como um grau de amor,
né, pela humanidade. Quando você doa sangue, para quem é que você está ajudando? Você não sabe. Mas o que para a gente aqui eu gostaria que fosse um eixo é o que eu quero do outro, em segundo plano. Primeiro, quem sou eu? Do que eu sou capaz? O que eu busco no outro? Porque o amor que torna o outro escravo das suas vontades, dos seus desejos, isso não é amor. Isso é uma fonte de sofrimento para o outro. Então, o amor para ser alegre, o amor para ser libertador, o amor para que te dê mais força para a vida, é quando, na realidade, você consegue, né, se doar ao outro sem esperar nada em troca. Tem uma... o que não é amor? Não entendi. Ah, não é amor, é cilada. Pode ser. O que eu gostaria que vocês entendessem é que procurem pensar exatamente. Se tornou um controle. Então, se você ama o outro, você cobra um preço dele. E a gente cobrar preço, isso não é amor. Isso não é amor. E eu digo a vocês que uma das formas, acreditem, que a gente aprende a amar é com os animais. É com os animais. Pode acreditar. Não é porque eu sou cachorreira, não. É porque você chega em casa, o cachorro está abanando o rabo. Você está triste, ele abana o rabo. Você está alegre, ele abana o rabo. Se você der comida a ele, ele abana o rabo. Se você não der comida a ele, ele não abana. Ele vai abanar o rabo do mesmo jeito. Ele não vai ficar chateado com você, ele não vai ficar triste. Ele ama você incondicionalmente. Vejam quantos moradores de rua têm os seus cães. Deixam de ir para abrigo para poder ficar com seus cães. E o que o animal dá de volta? Um amor incondicional. Ele te ama, ponto. Ele não te cobra nada, ponto. Então, isso eu acho muito importante. A gente parar para fazer essa reflexão. Primeiro, o outro não é minha posse. Não é. O outro não é objeto. Eu tenho posse sobre objetos. Eu posso brigar por isso aqui. Eu posso brigar pela minha moto, eu posso brigar pelo meu carro, eu posso brigar pelo meu livro. Isso eu posso fazer. Eu posso brigar pelos objetos, porque são meus, pelos que são meus. Porque eu tenho posse deles, porque eu os comprei. Quando você ama alguém e você cobra dela como se você tivesse comprado ela, com o seu afeto, com, né, aspas, com o seu amor, então ela tem que pagar o preço por você gostar dela, como se ela não fosse uma pessoa amável por outras pessoas. Como assim? O animal não quer saber de nada, quer apenas seu tutor. Exatamente. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Posse, senhores, não é sinônimo de amor. Posse vai fazer com que o outro fique triste com a gente, vai lançar sobre os ombros do outro um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então, esse sentimento que era para trazer alegria, bem-estar, contentamento, leveza, não, eu não acho que seja utopia, não. Elisete, eu acho que ele existe. Eu acho que ele existe. Eu vou te dizer, né? Você, quando ama um animal, esse amor é incondicional. Né? E aí, o que nós temos, né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. O outro não é minha posse, como isso aqui. O outro, né, é uma pessoa humana. Ou eu amo, ou eu não amo. Eu não sou posse de ninguém, assim como o outro não é minha posse. Eu vou ler para vocês uma definição que vem de Santo Agostinho, que eu acho muito interessante.
O amor é a conexão e o vínculo pelo qual todas as coisas são ligadas em amizade infável e em indissolúvel unidade. Ou seja, quando nós amamos o outro e somos amados pelo outro, nós vivemos uma unidade indissolúvel com o outro. Não é que a gente seja um, não é isso, mas juntos nós somos mais do que a soma dos nossos afetos. Nós somos mais do que a soma dos nossos corpos. Eu me sinto bem quando o outro está bem. Eu me sinto feliz quando o outro está feliz. Amar é se contentar com a alegria do outro. Amar é se alegrar com a alegria do outro. Amar é deixar o outro em liberdade, para que ele vá e volte. Não é para que ele vá embora, é para que ele tenha a vida dele. Então, gente, o que eu gostaria que nós pensássemos sobre a live de hoje é isso, né? Antes de amar o outro, vamos pensar o quanto nos conhecemos, o quanto nos amamos ou não nos amamos, porque senão o outro não vai passar de um sintoma na minha vida e eu na vida do outro. Pensem na live passada. Pensem na live passada. O amor não é, nem pode ser, uma complementariedade de sintomas. Acreditem, não é nem pode ser. Ou somos livres para amar, livre porque me conheço, livre porque sei o que quero, livre porque sei o que quero do outro, o que espero do outro, ou eu não vou encontrar essa felicidade nunca. Schopenhauer, filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, ele diz, né? Difícil encontrar a felicidade dentro. Fora, impossível. Então, eu só posso encontrar o amor no outro se eu for capaz de me amar. Eu só posso respeitar o outro se eu for capaz de me respeitar. Eu só posso se eu for capaz primeiro comigo. Então, é isso que eu gostaria de que ficasse da live de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela frequência, né? Vocês me acompanham, eu acho isso assim muito lindo, agradeço muito a vocês, agradeço mesmo. E gostaria de eu venho avisando isso, mas vou deixar falado, que eu acho importante. Até a última live de dezembro, eu ainda vou deixar gravada no Instagram. Mas a partir de janeiro, terminei de... Obrigada, Mariana. Obrigada. Eu vou deixar, elas não ficarão mais gravadas no meu Instagram, tá? Elas ficarão gravadas. Obrigada pelo seu amor. Amo mesmo. Eu ia finalizar com isso, mas eu vou finalizar com isso, porque o Instagram não vai me derrubar. Vai ficar gravado no meu canal do YouTube. Então, porventura, quando vocês não conseguirem assistir, vocês encontram no meu canal do YouTube. Bem, eu falei tanto do amor, né, da capacidade de se doar, do meu amor pelos animais. Né? É verdade, pela causa animal, é verdade. Mas eu gostaria que vocês soubessem e acreditassem que a causa humana também é minha. Também é minha. Eu amo a vida, eu amo a existência. Eu acho, oi Diniz, Gabriel Diniz, eu acho a vida extremamente bela. E eu luto para que o ser humano possa ser menos infeliz a cada dia que passa e que ele encontre paz e felicidade. Esse é o motivo para minha live, para os meus estudos, né, para eu estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado a todos.
E é possível que na próxima... Oi, Gabriela. É possível que na próxima live a gente fale sobre a paixão. É bastante possível. Não estou prometendo. Exatamente, Ana. Ai, obrigada, Andréia. Gente, obrigada. Vocês são os fofos. E eu fico muito alegre com isso, né? Fico muito alegre. Bem, então, é possível que a gente fale sobre a paixão, mas eu vou colocar o título depois, tá bem? Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e, por favor, pensem nisso. O quanto vocês se amam, o quanto o amor é presente na sua vida em relação a você ou o quanto ele é ausente. Bem, então, beijos para vocês, obrigada, Hermínia, obrigada a todos vocês, obrigada. Beijos.